No que você pensa quando falamos em cinema? Hollywood, Oscar, Netflix, coisas muito distantes da nossa realidade. Mas e se eu te falasse que o cinema pode estar mais próximo do que você imagina, aqui na nossa cidade? Na nova temporada de Passaporte Cultural, conversamos com algumas das produtoras independentes aqui da cidade para entender um pouco melhor sobre como funcionam os objetivos, o processo criativo e o trabalho de quem produz cinema em Maringá. Fundada há quase 10 anos por Felipe Cosmos, a Cosmos Filmes faz produções artísticas e publicitárias. A Cosmos Filmes surgiu em junho de 2016 e na época eu ainda trabalhava numa produtora de vídeo e partilhava os tempos entre as demandas de lá e os freelancers à noite. E desde 2017, quando virou o ano, a Cosmos Filmes realmente criou raízes na cidade, onde eu compartilhei todo o meu tempo exclusivamente para produções de filmes publicitários e comecei realmente a correr atrás do meu grande sonho, que era produzir cinema. Entre os diversos trabalhos, a produtora já realizou 8 documentários, 3 curtas e 2 longas-metragens. Diferente de produções publicitárias, onde a concorrência é muito acirrada, o cinema é coletivo. Então, pode perceber, dificilmente uma única produtora produz de cabo a rabo um filme. Então, isso está desde Ainda Estou Aqui até produções internacionais. Então, trabalhar coletivamente faz parte do cinema e não é diferente aqui em Maringá. Então, a gente sempre busca essas parcerias e novas parcerias em todas as nossas produções. Então, Maringá Histórica, Blachê Filmes, Camarada Filmes, lá de Curitiba, Aquinópolis, de Londrina, enfim, dentre outros, são grandes parceiros que sempre somam com a gente em todas as nossas produções. Um de seus destaques é o filme A Cápsula, que foi reproduzido até mesmo em rede nacional na TV Cultura. Para Felipe, viver de cinema em Maringá é um sonho ainda em construção, mas cada nova produção é um passo nesse caminho. Por conta das produções cinematográficas do Brasil hoje ser sempre voltadas ou em editais ou através de leis de incentivo, é muito difícil manter uma produtora ativa 100% focada em conteúdo. Então, são poucos os editais abertos, são poucas empresas que colocam, patrocinam filmes, então é muito difícil viver só de cinema, mas não desistiremos. O Maringá está numa crescente sensacional no mercado de cinema. Jovens têm entrado nesse mercado produzindo algo fantástico. O pessoal da velha guarda, digamos assim, que está há mais tempo também, sempre lançando novos conteúdos, novas produções que têm levantado muito a bola do cinema maringaense. Então, com certeza, essas produções não vão parar, tende sempre a crescer e melhorar muito na sua qualidade técnica e visual. A produtora Chinelo a Milanesa foi fundada pelo comunicólogo Pedro Nascimento. O nome, que é um tanto quanto inusitado, foi inspirado em uma cena de Charlie Chaplin. A Chinelo surgiu em 2021, de 2021 para 2022, quando eu fui fazer um curso de roteiro lá em São Paulo. E aí, nesse choque de cultura, assim, entre a primeira vez que eu estava indo para uma cidade grande, passar um tempo lá, eu comecei a ver algumas situações que se contradiziam muito com a minha realidade aqui do interior. E aí, entre eu e os meus amigos que a gente foi lá para São Paulo, a gente acabou criando esse mote da viagem, assim, onde todas essas situações meio inusitadas, a gente batizou de situações Chinelo milanesa. E aí, quando a gente voltou para Maringá, a gente, com essa vontade de montar uma produtora, foi um nome óbvio assim, que a gente tinha nas opções, porque justamente ele lembrava a gente dessa nossa diferença entre o que acontece aqui no interior e o que faz parte da nossa realidade, em comparação com o que acontece nas capitais, principalmente no eixo Rio-São Paulo. E a Chinelo também, o nome Chinelo, assim, ele remete a uma cena bem específica de algum dos filmes do Chaplin, que eu não lembro o certo, qual que é, mas é um filme em que ele come literalmente um chinelo milanês, assim. Então é mais esse resgate também ao cinema um pouco mais clássico, que
que visa mais por histórias do que talvez uma preciosidade técnica, assim. Além de dirigir 4 filmes, a Chinela Milanesa também já ficou responsável pela produção cultural, montagem e roteiro de outras produções. Foram 4 filmes que eu produzi com a minha direção, que foi o Quem Me Lembra Você, em 2022, o Escrito e Traduzido, em 2023, o I'm Sorry for the Potato Hands, em 2024, e esse ano a gente lançou esse mês o Nos Degraus das Catedrais, que, como eu disse, foram minhas direções. Mas além disso, a Chinela ela trabalha com outras vertentes também, de produção cultural, de montagem, até de roteiro, produção de roteiro, em que eu não necessariamente sou o diretor dessas produções. E um dos objetivos da produtora é contribuir para a criação de uma linguagem e identidade audiovisual em Maringá. Eu acho que Maringá ela tem um terreno muito fértil para a criação de artistas e para a criação de uma linguagem cultural muito única aqui dos interiores do Brasil. O Brasil, ele, fora do eixo São Paulo, a gente já pode ser considerado interior, né? Mas entre os vários interiores que tem no Brasil, eu acho que o interior aqui do norte do Paraná ele é um dos mais únicos culturalmente, até por essa questão de ter uma certa jovialidade cultural. A gente eu não consigo dizer ainda que a gente achou nossa linguagem dentro do cinema. Então, acho que o que mais me motiva é justamente essa investigação, essa construção desse imaginário cinematográfico aqui na região de Maringá. Comandada por TH Fernandes, a Blaché Audiovisual combina produção artística com mentoria em direção e tem como diferencial o foco em temas sociais relevantes, como o preconceito e as desigualdades. Sou TH Fernandes, sou diretor e documentarista, trabalho com audiovisual já tenho aí quase 20 anos. Atualmente eu sou conselheiro na cadeira de audiovisual no Conselho de Cultura. Tenho uma produtora que chama Blaché Filmes, que é uma produtora de cinema aqui em Maringá. TH atua como diretor, roteirista e documentarista, sempre com o propósito de usar o cinema como ferramenta de transformação. A Blaché Filmes é uma produtora aqui de Maringá, focada em filmes, curta-metragem e documentário. A gente também tem algumas coproduções com a Cosmos Filmes. O foco da Blaché Filmes são filmes que têm assim, questões sociais, né? A gente já dirigiu pela Blaché Filmes Iberê a Liberdade, que é um filme de um cadeirante com paralisia cerebral. A gente tem agora recentemente o Fabulosas e o No Silêncio do Seu Olhar. No Silêncio do Seu Olhar é uma história de um garoto surdo que chega numa escola e como que ele vai ser acolhido ali diante de outros alunos ali mais populares do colégio. Fabulosa Operação Aranha é uma história de uma travesti que é morta e daí outra travesti começa a investigar o caso. Então a gente sempre tem questões sociais envolvendo os filmes que são produzidos pela Blaché Filmes. Para ele, a produção audiovisual em Maringá vive um momento promissor, com mais profissionais atuando, novas iniciativas surgindo e um público cada vez mais interessado em consumir o conteúdo local. A cena audiovisual maringaense hoje ela está em ascensão, né? Como eu comentei, como eu sou do Conselho de Cultura da cadeira de audiovisual, então a gente teve, vamos dizer assim, a sorte de estar nesse mandato na época que saiu a Lei Paulo Gustavo, né? Então a gente conseguiu, como a gente tem um diálogo forte e presente com o setor audiovisual, a gente conseguiu, através de uma escuta do mercado, entender quais eram as demandas, né? Que tipo de edital que tinha que ser. Então, por isso que a gente está vendo vários filmes produzidos hoje, porque foi um edital que conseguiu contemplar muitas produtoras, desde as produtoras menores, né? Aqueles produtores que estão começando, até produtoras maiores, assim como é o caso da Cosmos Filmes, que pegou a categoria maior, né? De longa-metragem que teve na Paulo Gustavo. Então, foi um edital democrático, assim, devido a esse diálogo com o setor, né? Então a gente conseguiu realmente atender o que era preciso para o setor. Não tenha preguiça. Você quer começar? Não tenha preguiça. Corre atrás, com certeza as produtoras vão te abraçar e te colocar nas produções. E seja bem-vindo. A dica que eu poderia dar é mete o louco mesmo, assim, não tem... Não, mas falando sério, acho que tem muita gente que espera sempre o tempo certo, o investimento certo, ou escrever o roteiro certo, ou tem algumas ideias que são ideias boas, soltas,
mas nossa, eu vou salvar essa ideia para algum roteiro especial quando eu for fazer meu primeiro longa. E uma coisa que eu tenho na minha cabeça é que eu nunca sei se esse filme que eu vou lançar agora ele vai ser o meu último filme, porque nada me garante que eu vou fazer o próximo. Então eu nunca deixo de investir os máximos das fichas que eu tenho nas minhas produções, então é sempre dar o máximo e meter o louco mesmo se tiver com baixo orçamento, se tiver com uma equipe que talvez não seja a melhor equipe para fazer aquele trabalho, mas assim, como alguém que já fez uma produção com 3 pessoas na equipe técnica e uma produção relativamente bem sucedida, assim, eu acho que não tem limites para o que o cinema consegue fazer, sabe? E o cinema é isso, principalmente no cinema pioneiro que a gente está fazendo aqui em Maringá, acho que todas as alternativas elas são válidas. Então é isso, mete o louco e não espera muito tempo não, assim, porque principalmente a gente está numa crise, numa onda assim que tá bem divertida de acompanhar, assim, de fazer parte. Olha, o que eu digo é que é possível, sabe? Da mesma forma que um dia lá atrás eu quis viver do cinema, eu acredito que é possível, eu acredito que a gente está numa época boa para o cinema, para o audiovisual em Maringá. Então, mas não pode, assim, achar que vai cair do céu, sabe? Hoje a gente produz cinema com leis de incentivo, né, à cultura. Então, se interessar por isso, sabe? Se interessar por editais, se interessar por políticas públicas é fundamental para quem quer viver de cinema não só em Maringá, mas no Brasil. Então eu digo que é possível, quem está em Maringá, está no interior do Paraná, está vendo essas outras produtoras e esse monte de produção acontecendo, então é uma prova de que é possível.